Oi pessoal, meu nome é Ana Luisa. I'm back to my channel Brazilian Stories. So today I'm going to talk about Brazilian literature. I have a few books I really like to read, so I'm going to talk about them. If you like this video, please stay here, like this video, and let me know in the comments, and please subscribe, okay? Olá pessoal, essa aqui é a Ana Luisa e esse é meu canal Brazilian Stories e hoje eu vou falar de livros clássicos da literatura brasileira e portuguesa também, tá? São livros que eu escolhi aqui que eu gostei bastante de ler, principalmente no período da escola e da faculdade, tá bom? Então, o primeiro livro que eu vou falar é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Quem não conhece muito, Clarice Lispector é uma grande escritora, uma das maiores escritoras da língua brasileira, da língua portuguesa do Brasil. Ela tem um estilo realista, que é muito psicológico. As suas histórias têm essa é uma narração que ela segue num fluxo, de consciência. E só que esse livro aqui, ele é um pouco diferente dos seus outros trabalhos, né? Ela normalmente escreveu muitos contos e todos assim muito sobre a vida psicológica, o interior dos seus personagens. Então, e a escrita dela é um pouco difícil de entender, sabe? Ela é um pouco críptica, sabe? Ela tem uma literatura bem complexa. Não indico para quem está começando a ler em português, não indico a Clarice Lispector. Mas ela teve livros mais fáceis, ela escreveu até para crianças, né? E esse livro conta a história de Macabéia. A protagonista de A Hora da Estrela é uma mulher miserável que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio de Janeiro. Onde aluga um quarto. Se emprega como datilógrafa, gasta suas horas ouvindo rádio relógio. Apaixona-se então por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino que logo trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. E esse livro tem até um filme, né, contando essa história, tá bom? O próximo livro é de Lígia Fagundes Telles, As Meninas. Não é um clássico, não é um livro muito lido, né, como esse outro. É um livro muito popular. Eu assisti até uma adaptação desse livro para uma peça. Esse livro se passa em São Paulo, no início dos anos 70, auge da ditadura militar. 3 jovens universitárias mal saídas da adolescência convivem num pensionato de freiras mais ou menos liberais e progressistas. A delicada Lorena. Então são 3 personagens e a gente sabe que a história de fundo é o período da ditadura no Brasil. O que significa que é uma história que vai falar bastante da questão da história. Todos os livros falam, mas é que fala do período da ditadura, que é um momento muito pesado da nossa história aqui do Brasil, onde as pessoas perderam os seus direitos, né? Elas eram perseguidas, algumas pessoas foram mortas, isso não pode falar no YouTube, mas é um período muito difícil e esse livro vai mostrar esse lado da história do Brasil. Então, é um livro bastante forte, é um romance e embora a capa dele parece uma coisa assim bem floreada, bem
bem romântica, não é tão romântico. Ele é romântico, mas é realista. Essa história aqui também fala de uma questão da história do Brasil, porque como a personagem é uma nordestina que imigra para o Rio de Janeiro, ela tá falando de pessoas verdadeiras, né? E essa personagem Macabé, ela é uma pobre, assim, uma pessoa alienada de si mesma, como muita gente até hoje em dia é alienada. O próximo livro aqui é um outro livro de Clarice Lispector, mas esse daqui está aguardando para que eu leia. É Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Esse daqui eu acho que talvez eu tenha falado em outro vídeo, que é uma coleção que se chama-se Para Gostar de Ler. Eu indico essa coleção não é editada mais, mas tem em sebo. Para quem está aprendendo português, é um livro bem interessante, porque são vários autores, assim, aqui são vários volumes. Esse aqui tem autores estrangeiros, mas normalmente não é. Então são histórias curtas, que não é tão difícil, muitas vezes tem temas, alguns são divertidos de ler, e é bem legal esse livro aqui, tá? Eu aconselho para quem quer aprender português, esse aqui eu aconselho muito. Ele é um livro que era muito usado em escola. Esse livro daqui que eu estou nas minhas mãos é um livro que eu li na escola, eu li ele no período da escola, e é um livro muito bom, né? É meu livro favorito de Machado de Assis, e é um romance realista. Dom Casmurro é um personagem que escreve um romance em primeira pessoa e contando sobre a sua vida, o seu casamento e sua esposa, a famosa personagem Capitu, que é uma personagem muito carismática, é uma personagem muito marcante da literatura brasileira. E esse livro a gente leu muito na escola, muitas pessoas leram na escola ou depois. E é uma tese, é tipo um advogado que tem uma tese a respeito desse casamento. E as pessoas ficam com a questão: ele foi traído? Bentinho, né, que é o Dom Casmurro, foi traído ou não foi traído? Mas é um livro que você vai ler e você vai pensar a respeito desta questão, e você também vai se apaixonar pela personagem Capitu, tá? E Machado de Assis é um grande escritor, é um grande clássico da literatura. Eu não recomendo para as pessoas que são iniciantes, mas se você é avançado na língua portuguesa, ele não é tão difícil. É um livro que, olha as marcas, é um livro que você vai lendo, ele é gostoso de ler, sabe? Ele é cativante e tem que ler. Machado de Assis tem que ler, tá? É o maior escritor aqui brasileiro, o maior escritor da literatura de língua portuguesa. Os portugueses vão dizer que não, talvez, mas eu adoro Machado de Assis. O que mais? Ai, gente, tem tanto livro. Só que como eu estou falando, eu dei muito livro. Esse outro escritor aqui é Padre Antônio Vieira, Essencial. É um livro que também me marcou muito. São sermões. Ele é um padre e os textos dele são pregações que ele fazia na igreja, e ele tinha uma maneira de
de fazer essas pregações que era muito interessante, era muito cativante, ele tinha o dom da oratória. Então, quando a gente lê o Padre Antônio Vieira, a gente tem que ter em mente que ele não só escrevia, isso aqui era falado, era um discurso falado que tinha o objetivo de convencer as pessoas, de fazer com que elas acreditassem nos sermões da Bíblia, tá? Então é um grande escritor. E ele é português, nasceu em Lisboa em 1608, mas viveu grande parte da sua vida no Brasil. Então, assim, fica meio que... Algumas pessoas vão falar que ele é português, mas como os seus livros, os seus sermões, ele fazia aqui no Brasil, então ele é brasileiro também, né? Aqui, muito marcante. Outro livro que eu amei muito e é muito difícil de ler é Guimarães Rosa. Eu sei que esse canal é para quem não sabe muito português, mas eu vou falar a verdade. Eu não vou falar um livro que é fácil. Hoje, nesse vídeo, eu não tô falando livros que são fáceis, estou falando livros que eu gostei. Então, um livro que eu gostei muito, ele foi... Esse é um pouco difícil, porque ele foi publicado com o título de Manuelzão e Miguelinho. E aí, a edição atual era como Corpo de Baile, que é basicamente a história de Miguelinho, né? Que aqui, né, tá como Campo Geral. Miguelinho é uma criança, é uma história muito forte, muito marcante de um menino que vivia no interior do Brasil e tinha uma vida muito difícil. É uma história realista, mas ao mesmo tempo o Guimarães Rosa não é totalmente realista, né? Ele é outra coisa. Ele é mais que realista. Ele é realista, mas ele também tem fantástico, sabe? Ele é uma coisa meio fantástica, porque ele é de Minas Gerais. E a forma como ele retrata o Brasil é o Brasil do sertão, que é um Brasil muito místico, né? Então, primeiro que ele entra no mato, ele entra no sertão e ele dá nome para tudo, para as plantas, para pedra, para ave. E aí as pessoas têm os seus próprios dialetos, as suas própria forma de se expressar, que o livro ele tem muita palavra que é muito diferente, que não é o que a gente está acostumado a falar, né, aqui, por exemplo, em São Paulo e na modernidade, né? Não é uma história tão antiga, mas ele fala desse deep sertão, o sertão, sabe? O interior do interior. E quando eu estudei, né, o Guimarães Rosa, tinha um livro, tá guardado, desse tamanho, que se chamava Léxico de Guimarães Rosa, que só traduzia, né, as palavras que ele falava aqui. Eu vou ler o trecho. Campo Geral. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe daqui, muito depois da vereda do Fogo d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em um ponto remoto no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covão em trechos de matas, terra preta, pé de serra. Então você vai meio que
mergulhando, entrando dentro de um Brasil assim que é desconhecido. E aí você começa a perceber que o Brasil é essa coisa meio que desconhecida, é esse tipo de o interior da mata, de animais que a gente nunca viu, de frutas e de coisas que são desconhecidas. E eu gostava muito, é muito cativante, é uma história que você tem que prestar muita atenção por causa dessas palavras, mas vale a pena, né? Um livro que foi muito estudado na época do meu vestibular é Sagarana, que são contos, e um outro livro dele que é muito conhecido é Grande Sertão Veredas, que também necessito de ler, preciso de ler. Quero também falar vou falar mais de outros livros. Vou falar de alguns livros. Um livro que eu gostei muito de ler é O Crime do Padre Amaro, que é um livro que eu não tenho mais em mãos. É um livro de Eça de Queiroz. É um livro realista sobre personagens do clero, né, que seria o Padre Amaro, e uma sociedade muito... É uma sociedade muito hipócrita. Eu me lembro que eu vi um filme desse livro, que acho que é com Gael Garcia. É um livro que me marcou bastante, que eu gostei muito de ter lido. Outro livro que eu nem anotei aqui, que não me lembro muito desse livro, deve estar ali em algum lugar, que é O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. É um livro muito interessante, é uma peça de teatro que tem muitas camadas, assim, né? É um grande escritor da literatura. Eu coloquei um outro livro, que é um clássico atual da literatura brasileira, que se chama-se Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Foi um livro escrito nos anos, não sei, não vou falar para você quando foi, mas por uma moradora de uma favela que estava em desenvolvimento aqui na cidade de São Paulo. Ela era uma catadora de papel e ela vai fazendo esse diário sobre o seu dia a dia. Então é um livro muito importante aqui da literatura brasileira, porque é um dos primeiros livros, é um dos poucos livros que as classes mais baixas, né, as pessoas que estão à margem da sociedade, que escreve sobre si próprio, e não quem é estudado que escreve sobre os mais pobres. Então é um ponto de vista diferente. Então esse livro é muito bom, muito interessante, é muito marcante, realista e te faz pensar sobre todas as classes sociais do Brasil. Que mais? Esses são alguns livros que me marcaram. Eu sei que muitas pessoas assistem para aprender sobre português, sobre literatura. E ler clássicos da literatura é desafiador, mas é um tipo de livro que faz a gente se desenvolver. Ele traz muito mais do que, sabe, ele traz mensagens, ele traz uma história, ele traz uma bagagem, sabe? Você aprende sobre o Brasil, você aprende sobre uma época, você aprende mais do que apenas uma história. É uma história, mas é uma verdade. E é isso hoje, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. I hope you guys like my video
And if you enjoy this video, please let me know in the comments, like this video and subscribe. Okay, bye bye.